Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e vamos fazer esta oportunidade, meus queridos, vamos trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de oração, uma palavra de testemunho, uma palavra para engrandecer a sua vida, para dizer a você que Jesus Cristo se importa com você, que Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Essa palavra é para mim, é para você, é para os obreiros desta obra, para os obreiros dessa casa, para os evangelistas dessa casa, para todos aqueles que estão investidos, imbuídos, né, nesta oportunidade de levar a palavra de Deus a bom termo para todas as pessoas. E eu quero lhe agradecer, meus queridos e minhas queridas irmãs, o acesso que vocês têm dado na rádio, tanto na Rádio Jesus na Rua, que toca música e toca uma rádio cristã, né? E tem muito estudo, muita palavra, e quanto nesta rádio que é Jesus na Rua, que tem uma pegada diferente, né? Essa rádio que nasceu no coração de Deus para que a gente pudesse estar junto com você, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua vida, né? E eu lhe agradeço, meu querido, pela a oportunidade que você está nos dando de entrar na sua casa através do seu celular, para que você receba de Deus tudo aquilo que nós estamos buscando em Cristo para você, para a sua vida. E eu lhe agradeço pela contribuição que você está fazendo em nome de Jesus, para que nós tenhamos, né, através desse número Pix, a condição de manter essa rádio no ar, meu querido, minha querida irmã, para que você seja um local de socorro, né? Você se achega aqui para o socorro da oração rápida, instantânea, imediata, e Deus respondendo à sua vida com uma oportunidade muito grande de você ter esta direção de Deus na sua vida. Esse socorro é socorro bem presente na hora da angústia, e é desta forma que nós vamos fazendo, e eu lhe agradeço já pela sua contribuição para a rádio, né? Pastora, pastores, missionários, todos aqueles que creem em Jesus Cristo e no poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, e eu que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi eleita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por meio de nós se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas antes nos recomendamos a consciência de todo homem, a presença de Deus, para a manifestação da verdade. Paulo vivia a fase difícil na carreira dele, se é que pregador tem fases boas, fáceis, tranquilas, já que lidamos com o inferno diretamente, já que a nossa palavra atinge os corruptos, os corruptores, essas pessoas, os principados, o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Dá pra gente contar nos dedos os dias de grande paz que um pregador, que um ministro da palavra tem. Mas ele estava na fase mais difícil, vamos dizer assim, do ministério dele. Então ele afirma ao ministério, dizendo que o propósito dele era
pregar o Evangelho e não adulterar a palavra, não mudar a palavra como muitos estavam fazendo, ou seja, jogando segundo o mundo, segundo os interesses dos poderosos deste mundo. Recomendamos a consciência de todos, a presença de Deus pela manifestação da verdade. E se não desfalecemos aqui, meus queridos, não é fácil se manter de pé ou firme no propósito desta carreira, ou seja, pregar a palavra no mundo contaminado, corrompido, um mundo estragado, vamos dizer assim, onde os inimigos da obra de Deus se multiplicam a cada dia, e quem está do lado de Deus sofre as consequências, é claro, sempre com o livramento, com um livramento pela palavra. Então, este é uma palavra didática que edifica a todos. Ele começa assim: o nosso Evangelho. Se o nosso Evangelho não está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, os quais o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus é que disse: das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, trazendo todo o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, para que resplandeça a luz, porque não somos... Realmente estava angustiado, triste, mas afirma e firma o propósito dele, continuando pregando a Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu por nós, que deu a vida, que justifica a incredulidade daqueles para qual o Evangelho ainda está encoberto. Vamos à internet. De ponta a ponta na internet se fala de Deus, da palavra de Deus. Como é que pode o Evangelho ainda estar encoberto, se ele está aberto? Nós da rádio divulgamos a palavra, onde existe um ministério como este, que mostra imagens e realizações que só encontramos na Bíblia Sagrada, relatos, fatos. Como você vai se justificar diante de Deus no último julgamento? Onde, quando Deus lhe cobrar a conduta de fé e esperança da vida que você viveu aqui na terra, no julgamento, no último dia, você vai se justificar de que maneira? Não pode dizer: eu não sabia que se tratava da verdade. E o que o Paulo está dizendo é isso. Ele não tinha as ferramentas e as armas que temos os veículos, que ele não podia se comunicar como eu posso me comunicar com você agora. Você está me acompanhando no rádio, na televisão, no celular. Paulo ministrando uma mensagem como essa nos dias de hoje, o que ele diria? Se naquela época ele disse: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que perdem é que está encoberto. Provavelmente ele diria hoje: se você não aceitou ainda o Evangelho, ou se você afirma que não conhece o Evangelho, é porque você está predestinado ao inferno. Seria isso que ele iria dizer. Sem rádio, sem uma Bíblia como essa aqui. Paulo, que pregava ainda usando os pergaminhos, e afirmou que o Evangelho da época estava encoberto só para aqueles que queriam se perder. E hoje, o que ele diria? Não é verdade? Então você, pastor, obreiro, você às vezes se sente confuso, pastora, obreira,
com tanta clareza da palavra, com tanta orientação da palavra, de alertas, porque Paulo passava por situações que quem estava que ele estava de fora ajudava, que ele era um bom cristão, um homem de Deus, e que você é um homem de Deus e você está passando, só que você não tinha a revelação do Cristo, que foi o próprio Cristo quem o revelou. Jesus chamou e disse assim: vai lá e unge os olhos dele, cura ele e põe as mãos, e ele vai aprender. O Espírito Santo virá sobre ele e ele vai fazer aquilo que eu designei para ele fazer. Então nós, bispos, apóstolos, pastores, às vezes nós nos iludimos, porque em algum momento somos tão assediados e recebemos tantos elogios, até do secular, que a gente começa a sentir estrela, superstar, aquela história toda. É como se fôssemos personagens importantes da história do país ou do mundo. Mas nós somos servo, nós fomos chamados para sofrer, para gemer pelo Evangelho. A gente, embora Deus nos proporcione coisas maravilhosas, o chamado nosso mesmo é para isso. É para gemermos, sofrermos pelo Evangelho. E essa mensagem é para todos, porque tem muita gente querendo se justificar, dizendo: como é que eu faço para crer nesse Deus? Tanta confusão, tanta religião, tanta coisa. Você usa uma balança na consciência, no seu entendimento, na sua inteligência. Coloca na balança da inteligência. E não é possível que você, pelo menos na média dos inteligentes, quer separar o que é evangelho e o que não é evangelho. Evangelho é a resposta imediata do poder de Deus. Se o evangelho está encoberto, com tantos ministérios de Deus pregando, tantos pregadores, se o evangelho ainda está encoberto, com tanta Bíblia aberta, com tanta mídia, com tanto acesso, é porque realmente está caminhando para a perdição. É bom você rever seus conceitos, meu querido e minha querida. Aí você atentar para o chamado de Deus, para a oportunidade da sua vida. Porque Deus não vai te condenar se você se arrepender, se você o reconhecer. Ele só vai te condenar se você entender que se você entender que os que pregam para Ele, tudo é dele, que nós fazemos a obra para Jesus e não o nosso evangelho, aí usar os argumentos dos incrédulos, dos corruptos, dos corruptores, dos corrompidos, para se justificar diante de Deus. Mas disseram, eles mostram, e aí você olha, eles mostram o que nós mostramos, eles ensinam o que nós ensinamos, eles têm capacidade para falar o que falamos das coisas de Deus. Nem com toda a mentira que eles pregam, eles conseguem falar daquilo que Deus faz e que Deus está fazendo. Então a palavra de Deus nos alerta. Se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Paulo deixou claro isso aqui, e muito claro. Eu gostaria até de repetir isso aqui. Deixa eu ver bem aqui. É o versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais Deus, com D minúsculo, tudo minúsculo, quer dizer demônios, espírito ruim, tá? O Deus deste século, Satanás, Deus desse mundo, Satanás, os cegou. Quer dizer, você tem o evangelho tão esclarecedor, tão poderoso, dentro da sua casa, pessoalmente, na sua mente, no seu coração, porque o apóstolo Paulo diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você está com o evangelho que entra nos palácios, nos ambientes dos poderosos. Enfim,
das autoridades. Eu me lembrei que uma situação, né, com o nosso ex-presidente, né, ele chamou, né, e disse que que todas as pessoas nos palácios, quer dizer que nem os reis nem o presidente poderão se justificar diante de Deus que não tiveram acesso à palavra. O evangelho é tão poderoso, tão penetrante. Aliás, a palavra de Deus é comparada com a espada de 2 gumes, mais ainda. Então, é tão poderoso o evangelho que ele entra nos palácios, nos presídios, nas penitenciárias, ele entra nos hospitais. Este é o evangelho que querem ocultar. Eles sempre querem fazer isso. Desde a grande reforma, Martinho Lutero, primeiro eles vão mudando o evangelho, porque a palavra de Deus não se pode mudar. Eles vão tentando mudar a palavra. A palavra de Deus, ela é pura, ela não se mistura com nada. É como o óleo e a água. Ninguém mistura óleo com água. A palavra de Deus não se mistura com nada que é do mundo. Nada que é do mundo. Quando começa a misturar, acontece alguma coisa para haver a separação. Não se mistura. Então essa palavra, esse evangelho entra nos palácios, entra nos presídios, entra nas favelas, nas comunidades e nos condomínios fechados, nas faculdades. Não tem como segurar. A China proibiu o aplicativo da Bíblia em Israel. Eles acham que podem impedir a palavra de entrar. Nós estamos entrando através do WhatsApp e várias outras mídias. Aí você vai ver como Deus vai repreender esses que se consideram poderosos, que se acham maiores que Deus. Em outros países também tem muita coisa difícil. Outros países que dificultam o evangelho, como a Venezuela. Países esses que, graças ao bom Deus, o nosso país não imitou a prática na sua maneira, forma de governar, forma de tratar a palavra. Deus deu um basta e hoje querem retomar exatamente para transformar o Brasil, que é nessa miséria que é Cuba e Venezuela, a Rússia, porque aonde a palavra tem liberdade, Inglaterra e Estados Unidos, é interessante que os querem adotar regimes aqui da América do Sul, onde mata o povo de fome. Nas férias vão para os Estados Unidos, Nova York. Por que é que não vão para os países que eles querem? Por que é que não vão a Havana? Eles são contra os Estados Unidos, a democracia? É coisa maligna, é coisa diabólica o que o povo está fazendo. Querem transformar, querem impedir o Brasil de lançar candidatos cristãos. Então preste atenção, meu querido e minha querida irmã. O evangelho está em toda parte. Se está encoberto para você, é melhor, se você tiver barba, colocar de molho, senão o queixo. Aliás, o salmista alertou para isso. Salmo 10. Ele diz assim: o ímpio cogita no seu coração não há Deus, e por causa do seu orgulho, qualquer pessoa que investigar, esse investigar é pesquisar sobre Deus, é estudar e buscar as obras, as realizações, como foram formados os homens, todas as coisas. Uma das faculdades mais renomadas do mundo, ela reconhece que nós médicos temos muito mais motivo para acreditar em Deus do que vocês. Meu Deus do céu, porque nós conhecemos como funciona
o corpo humano. Tem coisas no corpo humano que nunca descobrimos, jamais vamos descobrir. A realidade é essa. Tinha um homem, o Enéas, e ele dizia: como é que eu vou duvidar de um ser supremo, ser poderoso? Como é que funciona uma coisa tão gigantesca se não tiver uma coordenação, uma orientação? E o próprio homem, se o evangelho ainda está encoberto para você, então tem coisa muito errada com você. Me perdoe. Você está caminhando para uma situação em que você deixa entrar no ouvido e sair no outro, e você finge que o evangelho não está batendo na sua porta, mas Deus dá a oportunidade a você todos os dias, em nome de Jesus. E você precisa relembrar disso, que Deus, né, é quem está trazendo para você esse entendimento, esta oportunidade, Deus tirando essa limitação da sua mente, tirando essa limitação do seu corpo físico, tirando essa limitação da região. Mas você que deseja reconhecer o evangelho na sua vida, como Paulo e Silas, né? E no versículo 6, versículo 5: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: as trevas resplandecerá na luz, e as trevas resplandecerão na iluminação. Versículo 7. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, porque para que a excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, pelo que também sua vida se manifesta, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico observando às vezes as más notícias, as investidas contra nós, duram tão pouco tempo a nossa memória, a nossa mente, no coração, a nossa alma. Eu às vezes fico angustiado por poucos segundos, e como se o Espírito Santo estivesse confirmando a minha vitória, a nossa vitória. Aí depois eu começo a me alegrar. Então a vida com Cristo no Evangelho é totalmente diferente do mundo. No mundo as pessoas absorvem todo tipo de angústia, que acaba virando depressão. Tem muita gente que se recebesse 10% do que nós recebemos de investida contra, entraria em depressão. Se eu disser a você que nós não conseguimos nem ficar triste, mas a gente fica triste um pouco de tempo e depois a gente volta ao normal. Nós somos atribulados, mas em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas porém não desanimados, perseguidos, não desamparados, perseguidos, mas porém não destruídos, porque nós carregamos a marca de Cristo. O pastor, bispo, missionária, às vezes aquele com poucas coisas, às vezes Deus se manifesta através e fala conosco, nos alimenta, enfim. E Ele nutre a nossa esperança, que aumenta a cada dia. Por quê? Porque, como dizia Paulo, abra
abra os olhos dele, Pai, para que ele veja que mais são os que estão conosco com os que estão aí fora. Muitas vezes estamos cegos por alguns instantes, não enxergamos o exército que está conosco, só enxergamos o exército adversário. Quem garante a nossa vitória é Deus. Olha que interessante, Paulo. Paulo falando, temos também, porém, esse tesouro em vaso de barro. Esse vaso de barro sugere que somos frágeis, sugere que somos falíveis e vulneráveis. E o que nos garante a nossa integridade em todo sentido é o tesouro da presença de Deus, que é a palavra de Deus, que é a marca de Cristo. Nós somos vasos de barro, você conhece um vaso, e que carregamos um tesouro. Aliás, você nunca observa o vaso quando você o vê numa sala ou mesmo num jardim. Você sempre observa a planta, a folha, o conteúdo desse jarro. O recipiente e o vaso você não observa. É a história do jumentinho que nós falamos há um tempo atrás. Lembra do jumentinho que carregou Jesus? Ele chegou todo arrogante e ele disse que foi a primeira vez que ele foi montado. Primeira vez que ele chegou todo imponente lá no cercado. Hoje o povo me aplaude em Jerusalém. Botou tapete, aí o tio dele, o jumentinho velho, disse, não é verdade. E eu todo brigando, então vamos lá. Ele voltou lá. Ele voltou com a tropa toda. E o prefeito de Jerusalém mandou limpar os excrementos e atacou eles e voltou triste. Mas foi verdade. Como é que eu vou provar para vocês? Aí o jumentinho de idade experiente disse, quem estava montando você? Um tal de Jesus Cristo estava sobre mim. É tanto que quem estava do lado gritava Jesus Cristo. Então está explicado. Esse aí, onde está presente, até um jumento faz sucesso com ele. Então está provado, você não sabe nem, você nunca carregou ninguém, você não sabe nem carregar, você foi aplaudido. Quem nos aplaude, qualquer lugar que a gente sai na rua, às vezes, as pessoas não querem saber da gente, eles querem saber eles aplaudem a Jesus Cristo. É a marca de Cristo que eles veem e que eles querem. Não se iluda. Se você não reconhece o Evangelho, você precisa reconhecer a Cristo, porque a força do homem, a eternidade do homem, o bem-estar do homem, a qualidade de vida do homem, tudo que o homem almeja está no Evangelho, está em Cristo. O poder de Paulo vem só de Cristo. E ele diz, nós somos vasos de barro. É isso que somos. Só que nós levamos conosco um tesouro valiosíssimo, que é Cristo, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Então, levando sempre o morrer de Jesus, porém também a sua vida se manifesta em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito a fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará em Cristo, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, tornem-se as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa mensagem é para mim e para você. Do mesmo tempo que ela me conforta e me consola com as atribulações que nós estamos vivendo, mas que vencemos todas as etapas e somos vencedores, ele fala da importância
que está no povo que nos ouve, que dá crédito a nós, quando ele diz que em nós opera a morte e em vós a vida. Nós somos processados, humilhados, escandalizados, maltratados todos os dias. É internet, é jornal, é todo tipo de imundícia. Na realidade é contra o Evangelho, né? A única maneira do Evangelho chegar até você é através de nós, que fomos chamados para isso. Então, se eles tiram a nossa credibilidade junto ao mundo, ao secular, à sociedade, então o Evangelho, de certa forma, fica amortecido. Eu dou graças e glórias a mim, o Evangelho que marca, que contrapõe, que combate os caluniadores, as calúnias, as fofocas e as perseguições dos perseguidores, através de resultados. O Evangelho que eu prego, que nós pregamos, é o Evangelho de resultado, de poder, é o Evangelho extraordinário. E nós temos visto isso. E então, se o canal para que o Evangelho chegue é a minha vida, somos nós que pregamos, é claro que para eles Satanás é burro, ele não adianta. Ele vai tentar obstruir e entupir, sujar de alguma forma esses instrumentos. Jesus Cristo foi para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Eles matam fisicamente, mas aqui no Brasil eles não matam, eles matam, levantam suspeita, calúnias, todo tipo de imundícia contra os profetas de Deus, porque o Evangelho não está encoberto. Se está, é porque eles estão mesmo destinados à perdição. Eles conhecem o Evangelho, só que eles jogam no time de Satanás. Tem quem fala a verdade, mas não tem por que ter reservas. Eu não tenho reservas para falar de Deus. Eu não faço aliança nem compromisso com homens contrários à palavra. A minha aliança é com Deus. Diga o que quiser, tire a minha vida se quiser, mas eu vou levar essa palavra aqui. Nós pregadores somos atribulados, mas ninguém consegue nos destruir. Só que é por vossa causa. A morte que opera em nós, para você é vida. Olha o tanto de gente se alegrando. A mamãe e o filho saiu das drogas, saiu da criminalidade. A filha das más companhias. O marido foi liberto do alcoolismo. O ente querido foi curado de lepra, de câncer. O miserável prosperou. O que estava prostrado se levantou. Infeliz, depressivo, agora se alegra. A morte que opera em nós, opera vida em vocês. Então, a morte opera em nós. A vida opera em vocês. Ou seja, nós choramos para vocês sorrirem. Nós nos entristecemos para vocês se alegrarem. Somos humilhados para você ser exaltado. O Evangelho é isso. As pessoas têm que entender isso. Pastores, bispos, evangelistas. O pastor acha numa determinada época da vida que ele está sendo abandonado, que ele foi chamado, mas não foi para se alegrar. Ele foi chamado para alegrar o coração das pessoas. Nós fomos, né, chamados para alegrar. Você foi chamado porque você está salvo, mas você também pode se perder. Deus nos recompensará no último dia. Paulo, ele foi recompensado por Deus. E a Bíblia fala do tesouro. Tesouro é Cristo, é o Espírito Santo em vaso de barro. Mas olha que interessante, que coisa maravilhosa. Ele disse: tudo que foi feito, que existe, foi feito por causa de vós.
Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando torne-se em ações de graça por muitos para vós de Cristo. Tudo que Deus fez foi por amor de você. E você não deixa o amor chegar. Ele rompe as barreiras da religião, da tradição, da incredulidade, da corrupção, da imundícia. E você talvez não se renda e admitir que está errado. Você pensa que esses aí que nos combatem não sabem que estão errados? Sabem sim, sabem. Mas nós ensinamos o Evangelho, a palavra de Deus. Nós pregamos a Cristo, o Cristo que ressuscitou. E hoje Ele fala conosco. Não deixe esse Evangelho continuar encoberto para você. Eu leio rapidamente. Confira comigo lá em Amós, versículo 11, que diz assim: muitos no fim dos tempos, muitos virão do Oriente e do Ocidente, viajarão de mar a mar, em busca da palavra de Deus e não acharão. Tem gente que vai vir da África procurando a palavra. Vai sair do Brasil para a América, para a China, para a Ásia, e tem gente que vai vir da China buscar a palavra, e hoje eles proíbem a palavra na China. Derramarei fome sobre a terra, não fome de sede, nem fome de comida e nem sede de água, mas da palavra, e andarão de mar a mar, do Oriente ao Ocidente. Que todo mundo tem consciência de que a verdade é o Evangelho. Se você observar, basta você olhar a ação dos religiosos quando um crente comete um erro. Você acha a coisa mais comum do seu vizinho que não é evangélico cometer erros. E quando um crente comete um erro, mas diz: você não é filho, não é crente. Porque você julga que ele não pode errar, porque você sabe que ele está certo e você está errado. Mas como ele está nas vestes brancas, qualquer pingo de sangue na veste branca pinta de vermelho. Então o Evangelho é isso. Vocês têm certeza que estamos certos e vocês estão errados. Vocês pensam que as autoridades não sabem disso? Sabem sim. Quantos eles vão impedir agora candidatos cristãos? Porque a palavra de Deus vai entrar em todo lugar, em todo canto. Jesus falou o quê? O príncipe, o Deus deste mundo, cegou o entendimento desses aí. Eles não sabem que eles estão ganhando parte do mundo, ouvindo os aplausos, as oblações, os reconhecimentos do mundo, mas estão perdendo o que é mais precioso, que é a vida eterna. O senhor ministro, o senhor promotor, prefeito, o senhor autoridade, que acha que combatendo a palavra, usando a autoridade que Deus te deu, cedendo à corrupção para poder prejudicar a obra de Deus, acha que está ganhando com isso, está perdendo. Se você ganhar alguma coisa, é coisa que você não vai levar quando morrer, vai ter que deixar aqui. Agora, na sua vida eterna, você está pleiteando, você pode ganhar a vida eterna, porque é a justiça. Então, é bom você rever os seus conceitos. Você vê o que vale mais, a sua vida ou aquilo que estão te dando. Compromisso com a obra de Deus e situação semelhante. Como é que fica a sua salvação, a sua alma diante de Deus? Quando você tiver que prestar contas, porque ninguém vai escapar não. Lá não tem carteirada, não tem canetada, não tem nada, lá não tem.
Lá todo mundo é igual. Lá todo mundo vai ser julgado pelo grande e poderoso juiz. Veja tudo que você e eu fazemos aqui. Então é bom rever os seus conceitos e entender que a palavra de Deus é a verdade. Não é sufocando a palavra com causas injustas, com sentenças injustas contra a igreja, contra a palavra, sentenças absurdas que punindo a Constituição Federal, nem o judiciário, nem um livro dos magistrados ensina o que poderia justificar essa sentença. Mas Deus reverte todas as coisas. Agora vamos orar, meus queridos. Pai querido e amado, nós invocamos o sangue do Senhor Jesus Cristo para fazer justiças a teu povo, Senhor. O Senhor que é o justo juiz, responda a nossa oração, a nossa súplica. Abençoa o teu povo, os teus filhos, abençoa a tua gente. Faz a tua obra, Senhor. Faz manifestar o teu poder, a tua grandeza. Prova que o Senhor é Deus, o Senhor tem condições de fazer todo o discernimento. Abençoa o teu genro, teus filhos, dando qualidade de vida, curando, abençoando, libertando. Abra as janelas do céu e derrama bênçãos espirituais. Abençoa os dizimistas, os ouvintes dessa obra. Consagra essa água e quem beber dela receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Beba da água abençoada e agora seja curado. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine a cada vez mais na tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a existência na sua vida esse momento de glória, de cura, de paz, de alegria e de muita prosperidade na presença de Deus.